muito boa noite, tudo bem? Está entrando no ar agora mais uma edição do programa Sala Debate. No último dia 22 de setembro, o governo federal enviou ao Congresso as primeiras medidas que fazem parte do pacote fiscal no valor de 64,9 bilhões de reais, criado com o objetivo de melhorar o cenário econômico do país e garantir a retomada do crescimento para o próximo ano. Pois é, o pacote inclui propostas que envolvem o corte de gastos, como o fim de bônus para servidores com idade de aposentadoria e medidas criadas para garantir o aumento de receitas, como, por exemplo, a recriação da CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras, extinta em 2007. Caso aprovada, a alíquota será de 0,2% sobre todas as transações bancárias de pessoas físicas e também de empresas. De acordo com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, com a volta da CPMF, o governo espera arrecadar cerca de 32 bilhões de reais por ano para ajudar a cobrir o rombo da Previdência Social. Enviadas em forma de proposta de emenda constitucional, as medidas ainda precisam passar por votação em 2 turnos na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Os ajustes e o Plano de Desenvolvimento Econômico Brasileiro são tema do Sala Debate de hoje. Fique com a gente! Aqui comigo no estúdio eu recebo o Daniel Souza, ele que é professor do IBMEC. Tudo bom, Daniel? Tudo bem. Boa noite, obrigado aí pela presença. O Rui Santa Cruz, ele que é professor da Faculdade de Economia da UF, a Universidade Federal Fluminense. Rui, tudo bem? Boa noite, Brito. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, muito obrigado. E você de casa também é nosso convidado aqui. Participe, acesse agora as redes sociais. Vou colocar aí na tela para você a nossa página no Facebook, facebook.com/Canal Futura Oficial. Procure por este post com notas e moedas no programa e envie aqui seu comentário, sua pergunta, sua crítica que a gente traz para os nossos convidados. Participe também pelo Twitter, twitter.com, o nosso perfil é o @canalfutura e não deixe de enviar sua pergunta também pelo WhatsApp. O nosso número está aí na tela, é o 21 do Rio de Janeiro, 968-668-414, 968-668-414. Manda aí uma mensagem para a gente. Vamos então rodar a primeira reportagem de hoje para entender um pouco mais do que representa um ajuste fiscal na economia brasileira. Vamos lá. A economia brasileira atravessa um momento difícil. Os principais indicadores estão apresentando uma série de resultados negativos que atingem diretamente o dia a dia dos brasileiros. Segundo a Carta de Conjuntura Econômica apresentada em junho pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o consumo das famílias caiu no primeiro trimestre desse ano 0,9% em relação ao mesmo período do ano passado, o pior desempenho desde 2003. A inflação medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, teve alta de 8,5% entre maio de 2014 e 2015, a taxa mais elevada em 10 anos. Já em agosto, cerca de 87 mil postos de trabalho foram fechados, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, divulgado no dia 25 de setembro. Na semana passada, o dólar disparou e chegou ao valor de R$ 4,20, batendo um recorde histórico. Diante de um cenário tão instável, é consenso que precisamos passar por um momento de ajustes que tragam de volta o bom crescimento das atividades econômicas, principalmente depois que agências de classificação de risco baixaram o grau de investimento do país. No entanto, o pacote de medidas de ajuste fiscal, anunciado pelos ministros Nelson Barbosa e Joaquim Levy, tem gerado polêmica. Empresários já se manifestaram publicamente contra a possível volta da CPMF, pois temem o aumento da inflação e o impacto direto na geração de empregos. Já alguns especialistas afirmam que o governo deve priorizar o corte de despesas no lugar do aumento de novos tributos. Mas, afinal, o pacote e as medidas usadas para aumentar a arrecadação dos cofres públicos são, de fato, os melhores caminhos para alcançar a austeridade das contas públicas e a retomada do crescimento? Parece que é uma pergunta de $1 milhão, né? Vamos ver se a gente consegue trazer aqui algumas respostas. Daniel, vou começar com você. Há, de certa forma, um consenso de que é preciso fazer algum ajuste, né? Mas pela sua leitura de economista, essa mudança, esse ajuste está sendo feito da maneira mais adequada ou poderia haver outro caminho? Boa noite para você.
Boa noite. Na minha opinião, esse ajuste não está sendo feito da maneira adequada porque ele está sendo muito reticente, ou seja, o governo aparece com algum conjunto de medidas, depois recua, aparece com um novo conjunto de medidas e depois recua. Então, a gente está falando de um ambiente onde parece que o governo não está, ele próprio, suficientemente convencido de que o ajuste é necessário. E, consequentemente, isso acaba criando um ambiente de expectativas deterioradas. Se você não sabe exatamente qual vai ser o ajuste fiscal, o tamanho dele ou como ele vai ser feito, você, como consumidor, acaba travando a sua decisão de consumo e você, como empresário, acaba travando a sua decisão de investimento. E isso é bastante ruim, porque a economia fica em compasso de espera para saber efetivamente qual vai ser o ajuste. Haveria alternativa no momento pelo qual a gente está passando? A alternativa seria dar um direcionamento claro. Olha, eu vou fazer um ajuste, o ajuste ele vai envolver um corte forte de despesas, vai ter que envolver algum aumento de impostos em função de uma rigidez constitucional, que a Constituição brasileira exige que uma série de receitas sejam gastas, sejam utilizadas de forma carimbada, e me parece que o claro direcionamento seria, sem dúvida nenhuma, a melhor alternativa de qual é o tamanho do ajuste, qual é o objetivo do ajuste e para onde nós vamos. Rui, tudo bem? Já houve tributação sobre combustível, produtos importados, operações de crédito no início do ano. Não era suficiente já para fazer uma arrecadação necessária para um ajuste? Ou a sua leitura é diferente dessa? Não, não é mesmo. Isso aí é uma questão matemática. Se você for somar as receitas obtidas a partir dessas medidas, claramente é insuficiente. Ela caminha numa direção. Mas, do meu ponto de vista, a maior dificuldade hoje de você fazer o ajuste fiscal no Brasil, eu acho que 90% dos economistas estão convencidos, há um consenso de que algum ajuste fiscal tem que ser feito. Os economistas podem discutir a respeito do tipo de ajuste, a profundidade do ajuste, etc. E tal, o time do ajuste, o tempo que deve ser feito, isso pode ser discutido, mas a grande maioria dos economistas no Brasil estão convencidos de que o ajuste fiscal é necessário. O problema é o quadro político, que não ajuda em nada, né, Zé Brito? Quer dizer, você precisa de um ajuste fiscal. Na verdade, nós precisávamos apontar para um ajuste fiscal de longo prazo. O ajuste fiscal de longo prazo depende fundamentalmente de medidas que passam pelo Congresso, né? Com o Congresso, com a complicação que tem hoje de um manejo do Congresso por parte do Executivo, isso dificulta bastante a gente pensar num ajuste de longo prazo. E, de uma certa maneira, isso também prejudica o próprio movimento de curto prazo que está sendo tentado. Porque algumas coisas que a gente poderia pensar no curto prazo, para gerar receita, por exemplo, que não passasse por imposto, por exemplo, concessões, você fazer privatizações, concessões, mais concessões de infraestrutura, por exemplo, portuária, aeroportuária, estradas, isso geraria receita de curto prazo em volume talvez significativo, tem que fazer essa conta direitinho. Mas você tem uma dificuldade porque, mais uma vez, isso passaria por algum tipo de discussão ideológica que poderia atrapalhar. O Rui tocou num ponto interessante, Daniel, eu queria a sua opinião, de mudanças estruturais de longo prazo que deveriam passar pelo Congresso no momento ideológico, político de conflito que existe no Congresso. Citou aí possibilidades de privatizações, concessões, que também são conjunturas que geram debate, independentemente do debate ideológico que acontece no Congresso nesse momento. Haveria a possibilidade, no seu ponto de vista, de políticas estruturais de longo prazo como essas serem colocadas à discussão agora? Eu acho que sim. O ministro Joaquim Levy ele foi muito feliz no dia de hoje quando ele disse que o ajuste ele passa por 3 pontos, né? Primeiro, você realizar um ajuste fiscal. Segundo, uma queda da taxa de juros. E terceiro, as reformas estruturais. Ou seja, as reformas estruturais, como elas envolvem, como o Rui muito bem colocou, uma discussão política, uma discussão no Congresso, elas vão demorar um pouquinho mais de tempo para sair, mas elas são absolutamente necessárias. Se a gente pegar a questão da CPMF, por exemplo, o governo justifica a criação da CPMF para cobrir o rombo da Previdência Social. Agora, esse rombo está crescendo dezenas de bilhões de reais por ano. Então, a gente vai criar novas CPMFs todos os anos para cobrir esse rombo crescente. É claro que não é exatamente um tema muito popular, mas são situações que nós vamos ter que discutir em algum momento. Até porque a conjuntura da Previdência é complexa, né? O brasileiro está vivendo mais, não vai haver dinheiro para pagar essa conta. A crise que já aconteceu na Europa está chegando no Brasil agora. Vou trazer aqui para vocês um ping-pong com alguns entrevistados, alguns convidados que já estão mandando pergunta pelo WhatsApp. Nosso número é o 21 968 668 414. Vamos botar aí na tela para vocês. Obrigado ao Lucas de Colatina, ao Agnello Áquila e também ao Maurício. Vamos lá, o Lucas fala o seguinte:
Ao invés de criar mais um imposto e fazer o povo, principalmente o mais humilde, pagar essa conta de erros do governo, não seria melhor e mais sensato enxugar a máquina pública para recuperar as contas? Rui, o que você tem a dizer aí, por exemplo, para o Lucas, de Colatina, Espírito Santo, que mandou essa pergunta? Bom, Lucas, eu acho que você tem razão, quer dizer, a ideia é essa, mas o problema é que a política fiscal, as contas públicas, ela tem algumas dificuldades, alguns entraves, alguns engessamentos que não ajudam muito. Se você for pegar os gastos do governo, 85% desses gastos, eles são enrijecidos. Você não pode deixar de fazer. São constitucionalmente previstos, são previstos por lei. Sobram 15%. Desses 15%, você vai ter que tirar, então, para tentar enxugar, esses 15% é onde estão os investimentos e os gastos com políticas sociais. Então, você vai ter que tentar enxugar nesses 15%, que já não é muita coisa, tirar de investimento e dos gastos sociais. Por incrível que pareça, a administração da máquina, ela não tem um peso tão grande. Você, quando traz lá de 39 ministérios para 20, não sei quantos eles querem cortar, 25, corta 10, até hora que corta 10, mas o PMDB precisa de uma fatia, aí deixa de cortar 10, que tem que dar 7 para o PMDB, então deixa mais um. Pouco importa. Por incrível que pareça, isso não tem um efeito muito grande em termos de economia de recursos. É incrível, mas não tem. Mas é incrível, né? Porque democraticamente há uma leitura, pelo menos no senso comum, de que o corte de ministérios, por exemplo, geraria uma boa impressão de ajuste na máquina pública. Mas pelo que você está falando, não faz tanta diferença. Seria na mais ponta. Uma questão de impressão, uma questão de passar a ideia, do que de efetivamente redução da carga, redução dos gastos e uma economia real mesmo, efetiva. Você concorda, Daniel? O que você acha? Eu concordo. Na realidade, seria muito mais uma sinalização, seria muito mais o exemplo do que efetivamente um impacto robusto do ponto de vista fiscal. É claro que quando o executivo está dando o exemplo, cortando na própria carne, fica muito mais fácil você sugerir cortes em outras esferas governamentais e até junto à sociedade. Até porque o vai e vem de tributos que tiveram um discurso legítimo para a sua extinção à época também não é saudável para uma democracia, independente da necessidade, né? Isso do ponto de vista de política. Nós temos aqui... Posso fazer só mais uma observação? Por favor, Rui. Porque a gente está falando desses 15% dos gastos que o governo pode mexer efetivamente, né? Por incrível que pareça, metade deles estão vinculados, metade desses 15%, quase metade é vinculada a salário mínimo, por exemplo. Então, quando a gente pensa onde o governo pode cortar hoje, ele acaba batendo de volta no bolso da população e com salário mínimo no bolso da população de menor renda. Pois é, a presidente Dilma Rousseff disse há pouco, num discurso na Assembleia das Nações Unidas, que o Brasil não vai retroceder nos avanços sociais conquistados, mesmo com o país enfrentando dificuldades. Como olhar, então, essas conquistas sociais dos últimos anos com o crescimento econômico, se pelo que a gente está conversando aqui não há dinheiro para pagar tudo? Não há dinheiro para pagar tudo, então, num primeiro momento, eu acho que a gente vai ter que cortar, eventualmente, em políticas sociais. É claro que ela está no papel dela de defender essas conquistas sociais dos últimos anos, ela também fala um pouco o que o eleitorado quer ouvir, mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Nós temos tido alguns cortes nos programas sociais, esses cortes já estão acontecendo, até porque o governo não tem tanta flexibilidade assim, não tem tanto espaço assim para cortar em outras áreas. No longo prazo, aí nós poderíamos fazer reformas estruturais, modificações efetivamente relevantes, tanto na questão constitucional quanto no sistema tributário, para que aí nós tivéssemos mais espaço para um gerenciamento mais eficiente dos recursos públicos. Facebook.com/canal Futuro Oficial. Diogo Alves faz o seguinte questionamento. Olha, a presidente Dilma disse que o país pode usar as reservas internacionais para conter a alta do dólar. Qual o nível de reservas do país e qual o limite de utilização dessas reservas por parte do governo em um momento como esse? O que vocês podem dizer aí para o Diogo? Obrigado, Diogo, pela sua participação. O Brasil tem um volume de reservas internacionais que gira por volta de 370 a 380 bilhões de dólares. É um colchão importante, claro que se nós tivermos um desequilíbrio entre a entrada e a saída de dólares, o que acaba acontecendo é que nós vamos ter um aumento no preço do dólar, que é o que está acontecendo no atual momento. A gente tem uma demanda maior por dólares do que uma oferta. O Banco Central, como está sentado nessa quantidade relativamente significativa de dólares, ele pode utilizar esses dólares e colocar à venda. Se você aumenta a oferta de dólares, o preço ele tende a cair. O Banco Central, até o atual momento, sugeriu que pode usar algumas dezenas de bilhões de dólares, o que não significaria nenhum risco maior para o equilíbrio de nossas contas externas e poderia gerar uma significativa pressão sobre o preço do dólar. De que maneira a gente pode traduzir um pouco mais isso para a população, né? Porque se a gente sabe que existem reservas internacionais e que um volume tão grande como esse não representaria um sacrifício para o país, ao passo em que estamos tentando arrecadar isso internamente,
né? Então, assim, o que você pode exemplificar? Porque o dinheiro que está na reserva não faz falta, mas o que está aqui dentro faz. Na verdade, traduz um pouco para a gente, Rui. Na verdade, são coisas diferentes. Dá sempre a impressão que a gente pode fazer uso das reservas internacionais para fazer hospitais, para fazer escolas, não consegue fazer. Porque a gente não constrói hospitais e escolas pagando em dólares, né? Pagando em euros, pagando em divisas internacionais. A gente constrói pagando em reais. Então, esse dólar, de alguma maneira, vai ter que se transformar em real. Então, e não é assim que funciona. Se você for transformar todo dólar em real, vai ser uma maluquice danada, vai ser dinheiro para tudo quanto é lado, provavelmente vamos ter uma baita inflação. No atual momento, no atual câmbio... Na prática seria a mesma coisa que você emitir reais. Mas o interessante, as divisas elas são importantes para a gente poder controlar o câmbio, manter a taxa de câmbio, a relação entre o preço do real e da moeda estrangeira, estável e dentro de uma visão de política econômica que você considera adequada. Se a taxa de câmbio desvalorizar muito, se o real for para... Se o dólar começar a valer 4, 5 reais, o que acontece é que o pãozinho, que vale $1, ele vai passar para 4 e 5 reais. Tá certo? Então, bate direto no bolso do consumidor. Desvalorização da taxa de câmbio representa a inflação, que é o pior que pode acontecer para a população brasileira. Então, por isso que o governo tem que evitar a desvalorização. Em geral, a desvalorização da taxa de câmbio acontece, Brito, quando a saída de dinheiro do Brasil, de dólar do Brasil, né? Porque aí você fica com menos dólar no Brasil, você tem menos daquele negócio ali, o preço daquele negócio aumenta, tá certo? E desvaloriza o real. Agora, uma característica interessante dessa desvalorização é que não houve saída de dólar do Brasil. Então, é uma desvalorização porque os agentes econômicos, os fundos de investimento, as pessoas estão optando por comprar ativos denominados em dólar. Mas não necessariamente está havendo saída, não está sendo detectado saída de divisas do Brasil. É interessante por causa disso. Há economistas que acham que você não deveria sacrificar divisas agora por conta disso, porque esse negócio vai voltar. Então o governo deveria segurar ali um pouquinho, tal, só para não deixar avançar muito, mas que isso naturalmente vai voltar. Que esse controle também é bem tênue, né? Essa perspectiva de controle de uma situação de macroeconomia também não é fácil, né? É verdade. Né? Se bem que com 370 bilhões de dólares é mais fácil controlar a taxa de câmbio, né? Basta sair vendendo dólar e você pode fazer o dólar despencar. Mas não vale a pena você perder divisas agora, segundo o entendimento de alguns economistas, porque provavelmente isso vai voltar assim que a questão política se acertar, assim que o quadro fiscal se acertar. Muito bem, a gente está tentando fazer contato com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que também foi convidado para participar desse programa. A equipe de produção está tentando fazer lá o contato com o nosso entrevistado, que é o senhor representante Cláudio Hamilton, que é diretor de macroeconomia do IPEA. A gente está já com ele tentando fazer contato conosco, já a gente coloca ele no programa. Daniel, o Henrique Silva, pelo Facebook, fala assim, olha, com essa perspectiva histórica que o Rui trouxe, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso foram feitos cortes de gastos e contingenciamentos. O resultado foi um grave desequilíbrio fiscal colocado aqui pelo Henrique Silva. Com este ajuste fiscal proposto pelo governo agora, qual é a probabilidade disso se repetir, Daniel? Olha, existe sempre a possibilidade de haver uma repetição do desequilíbrio fiscal. Agora, a gente sempre tem que pensar o seguinte, se não houver o ajuste, o desequilíbrio fiscal será ainda maior. Ou seja, nós teremos um problema ainda mais grave. Aí você está fazendo uma escolha entre o menos grave ou o mais grave. Então, infelizmente, o ajuste ele precisa ser feito. A gente pode discutir a intensidade, a gente pode discutir quais são os setores que têm que ser penalizados, onerados com o ajuste, mas é inevitável. A gente está numa trajetória de resultados das contas públicas e aumento do endividamento do governo que é absolutamente insustentável. Trazendo um pouco essa discussão para a base da pirâmide, para a população, né? A gente está aqui falando de política pública, mas tendo como pano de fundo tudo que a política pública envolve na vida do brasileiro. Rui, o que você tem a dizer sobre tributação e desoneração, né? A gente sabe que geração de empregos é importante, ao passo em que a indústria também precisa de desoneração, mas isso também não funcionou em outras épocas, a tributação vem com uma alternativa. O que você pode dizer sobre isso? Exatamente, se você for pensar agora, olhando um pouquinho para trás, em 2011 nós tínhamos um superávit primário, quer dizer, a gente arrecadava mais do que gastava, alguma coisa em torno de 3% do PIB brasileiro, tá certo? Que seria hoje alguma coisa em torno de 160, 170 bilhões de reais. De 2011 para cá, esse superávit de 3% acabou virando um déficit agora de 0,5%, 0,6%, 0,5%. Até o final do ano nós vamos ter um déficit de 0,4%, 0,3%, não vamos terminar o ano com superávit ainda, nem com equilíbrio. Apesar disso tudo, e isso foi feito por quê? Por que aconteceu isso? Como é que nós perdemos todo esse espaço, esse fôlego fiscal? Perdemos isso porque a gente foi fazendo políticas de desoneração que, teoricamente, deveriam segurar
a queda do PIB, a queda do emprego, tá certo? A queda da atividade econômica. Bom, como você pode ver, não aconteceu nada disso. Não é isso? Ano passado nós tivemos um crescimento medíocre, praticamente nenhum crescimento do PIB, 0,1%, e esse ano está apontando para menos 3%. Então, será que uma atitude de desonerações meio desordenadas aqui e ali, mal pensadas, mal planejadas, será que elas têm um efeito real sobre a atividade econômica ou só compromete a capacidade fiscal do governo? De 2011 para cá, o que mostrou foi que não resolveu, tá certo? Não resolveu. Veja, se eu tiver que me aliar a alguma tendência econômica aqui, eu diria que eu sou um keynesiano. Não diria que eu sou um keynesiano, tá certo? É chato dizer isso porque tem tantos keynesianos aí pelo mundo, de tantos tipos de qualidades, não é isso? Eu seria um keynesiano, só para dizer o seguinte, o Keynes foi o cara que inventou o gasto público para combater a recessão. Mas é um tipo de gasto público diferente. É um gasto público focado em investimento, em gasto em infraestrutura, em gasto que assim que a questão da recessão fosse resolvida, você poderia parar de gastar você não teria o déficit público, tá certo? Mas o que a gente fez foi aprofundar os gastos do governo em custeio, de uma maneira que você hoje não consegue mais sair e voltar para uma situação fiscal favorável. Então, a gente não defendeu o emprego, não defendeu a atividade econômica e criou um embaraço fiscal muito grande para o país, que ele vai ter que sair agora. Muito bem, o IBGE divulgou hoje, dia 29, a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E olha só, Daniel, segundo a pesquisa, o desemprego no trimestre encerrado em julho subiu a 8,6%. Foi o maior registrado desde o primeiro trimestre de 2012. Ainda de acordo com o Instituto, em um ano, o desemprego subiu 1,7 ponto percentual, passando de 6,9% para 8,6%. Como aumentar a empregabilidade nesse cenário? É claro que não existe bala de prata, fórmula mágica, mas dentro de tudo que a gente está discutindo, há um caminho diferente do que está sendo proposto para aumentar a empregabilidade? A empregabilidade do trabalhador? O trabalhador, dentro de um contexto de crise, ele tem que se tornar, digamos assim, indispensável. Como é que um trabalhador se torna indispensável? Ele se torna indispensável quando ele é produtivo, quando ele é eficiente, quando ele desempenha bem as suas tarefas. Quer dizer, isso às vezes pode parecer o óbvio, mas o que a gente pode observar no mercado de trabalho no dia a dia é que a maior parte das pessoas não faz o óbvio. E, consequentemente, se você faz um bom trabalho, se você é destacado no mercado de trabalho dentro da sua empresa, se você desempenha bem as suas tarefas, é claro que você vai ser muito mais resiliente dentro de um contexto de crise e a possibilidade de você sobreviver é muito maior. Nem sempre a situação se mostra tão simples na prática como na teoria, né? Na hora do desemprego, realmente aperta no bolso de todo mundo. Vamos lá, olha só, o Vitor Monteiro, ele faz o seguinte questionamento para você, Daniel. Olha só, em que perspectiva, em que grau o perdão da dívida de outros países, por exemplo, principalmente em relação a nações africanas, segundo comenta aqui o Vitor Monteiro pelo Facebook, obrigado, Vitor, de que maneira isso prejudica a economia, apesar dos grandes ganhos na política externa? Quando você tem a perdão em relação a países africanos, acaba sendo um perdão em moeda estrangeira. Na prática, você abriu mão de ter um volume de reservas internacionais um pouco maior, porque essas nações africanas, elas deviam ao Brasil em dólares e, consequentemente, elas pagariam ao Brasil em dólares. Dentro de um contexto como esse, dentro de um contexto de desequilíbrio fiscal, o perdão da dívida dos países africanos não tem um impacto muito significativo. Nós estamos falando de coisas diferentes. É aquela dicotomia que o professor Rui estava dizendo há pouco entre as reservas internacionais que são em dólares e as despesas em reais dentro da economia brasileira. Ali naquele momento especificamente, o governo brasileiro tinha o objetivo de aproximação em relação aos países africanos e utilizou o perdão de dívida como, na prática, concretizar essa aproximação. Bom, outra informação aqui, ó. Vamos lá, Rui. Mesmo porque a gente não ia receber mesmo esse negócio. É verdade. Então pegou bem, e é socialmente, mundialmente justificável, do ponto de vista social mundial, e a gente não ia receber mesmo. Tem dívidas que estão a perder de vista e as últimas parcelas perderam-se de vista mesmo, né? Bom, vamos lá. Olha só, o Índice de Progresso Social retrata avanços sociais em 133 países, né? Um indicador importante, avaliados na edição de 2015. O Brasil lidera entre os BRICS, né? Seguido pela África do Sul, Rússia, China e Índia. No entanto, o país está ali classificado no grupo de médio-alto progresso social, na 42ª posição. Falando um pouquinho do custo de se cortar programas assistencialistas e o investimento social, o que isso representa no momento que o país está lá num grau de médio para alto, dada as conquistas recentes dos últimos anos, vem um momento como esse e pode colocar em xeque uma conquista como essa? Rui, o que você tem a dizer?
Bom, mais uma vez, né, como a gente estava conversando aqui até antes do programa, a gente tinha que pensar no ajuste fiscal, se todos concordam com o ajuste fiscal, nós temos que pensar que tipo de ajuste fiscal queremos, tá certo? Esse é que é o ponto mais importante, né? A gente está falando também das rigidezes, né? Rigidez tem plural? Deve ter, né? Das rigidezes, né, da política fiscal, porque você tem uma boa parte dos gastos engessados, né, pela legislação, então você tinha que atuar em cima de 15% dos gastos só. E ali que estão os gastos sociais. Ora, então você tem que escolher que tipo de corte você vai fazer e onde você vai fazer esses cortes, tá certo? Do meu ponto de vista, a gente não poderia abrir mão de alguns programas sociais, da maior parte deles, que são programas sociais que deram, de fato, um conforto para a sociedade brasileira em termos de redução de diferenças, melhoria de qualidade de vida de milhões de brasileiros, acesso ao ensino de terceiro grau, através de ProUni, FIES. Eu admito que sou fã desse tipo de programa. Isso é uma escolha da sociedade brasileira, deveria ser uma escolha da sociedade brasileira gastar nisso, tá certo? Por outro lado, nós temos que começar a pensar, a gente está falando que onde a gente consegue mexer naqueles 15%, metade é salário mínimo. Bom, a gente vai querer continuar subindo o salário mínimo. Nos últimos 3 anos, o salário mínimo subiu, em termos reais, 13% ou 14%. E isso tem um impacto forte. É possível a gente continuar com esse aumento de salário mínimo para sempre? Me parece que não, tá certo? Então, a gente tem que começar a pensar onde é que a gente vai fazer o ajuste, não vai ter jeito. A questão previdenciária é uma questão a ser tratada com calma. Veja, nós estamos agora pensando em seletividade no ajuste fiscal, tá certo? Acho que é isso que o mais importante é a gente pensar seletivamente. Se estivesse lá para votar ou para decidir, eu resguardaria bastante os programas sociais, viu? Você, Daniel? Olha, a questão dos programas sociais, eu acho que vou pegando até o gancho do Rui, o grande problema, eles têm um impacto positivo sobre a sociedade, mas o governo ficou meio sem saída. Porque como você tem uma rigidez muito grande em relação ao orçamento, isso se deve à Constituição de 88, dentro de um contexto onde a sociedade brasileira estava muito traumatizada pela discricionariedade fiscal dos militares, a gente saiu de um polo e foi para o outro. Na ditadura, o governo tinha controle absoluto sobre o orçamento. A partir da Constituição de 88, ele passou a não ter controle quase nenhum sobre o orçamento. Então, infelizmente, dentro de um ajuste de curto prazo, os gastos nos programas sociais acabam sofrendo, né? Talvez não fosse o ideal, talvez a gente tivesse que buscar algum tipo de alternativa, mas, a meu ver, no curto prazo, isso acaba sendo um pouco inevitável. Vamos lá, vamos detalhar daqui a pouquinho no próximo bloco alguns cortes, alguns investimentos e o que a gente está mostrando de forma mais clara para você, telespectador. facebook.com/canal Futuro Oficial, continue participando, mandando participações, mandando comentários. twitter.com, nosso perfil é o @canal Futura, tá aí, vamos colocar também. E o WhatsApp, nosso número é o 21 968 668 414. Tá aí na tela para você o nosso post no Facebook. Procure por este post no programa, perfil do Canal Futura no Facebook e deixe a sua pergunta, seu comentário para mais esclarecimentos aqui sobre economia do seu bolso no Sala Debate. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta em 2 minutos. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate, hoje falando sobre os ajustes fiscais e as propostas, né, de desenvolvimento econômico. Conosco aqui no estúdio o Daniel Souza, ele que é professor de economia do IBMEC, aqui no Rio de Janeiro, e o Rui Santa Cruz, também professor da Faculdade de Economia da UF, a Federal Fluminense. Você de casa é sempre nosso convidado, participe pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, os números e os endereços vão pipocar na sua tela, mande suas perguntas para a gente. Daniel, falando agora sobre tributação, nós temos aqui mais possibilidades de participação do público, eu vou trazer daqui a pouquinho, mas que cenário você está prevendo agora para 2016? A gente, é claro, que tinha uma perspectiva aqui de 2015, era um ano difícil, né? No início do ano todo mundo falava esse ano vai ser um ano mais complicado, está acontecendo isso e aquilo, mas existia num primeiro momento uma perspectiva de que o ano iria passar e a luz no fim do túnel voltaria. Mas não, no meio do ano veio a perspectiva de que 2016 talvez seja ainda mais duro do que 2015. O que você tem a dizer para o público brasileiro que está com essa perspectiva para se organizar para o ano que vem? Olha, a perspectiva realmente mais atual, mais ajustada ao contexto macroeconômico é que o ano de 2016 também vai ser um ano relativamente difícil.
Isso acontece porque no ano de 2015 nós ainda não fizemos o dever de casa. É mais ou menos como uma pessoa doente. A pessoa está doente, ela toma medicação, ela melhora. Se a pessoa está doente, não toma medicação, ela piora e vai ter que tomar uma dose um pouco mais forte para que aí ela volte a desfrutar de saúde. A expectativa é sempre a seguinte: você faz o ajuste fiscal, as contas públicas voltam a estar no lugar, a taxa de juros ela tende a cair. A taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Então, se o governo começa a pegar menos recursos emprestados, porque ele está com as contas em ordem, é natural que o custo dos empréstimos tenda a diminuir. Com a queda da taxa de juros, você começa a ter uma recuperação do investimento. A recuperação do investimento retoma o emprego retoma o consumo e a economia volta a funcionar. Então, esse é o processo de ajuste a grosso modo. E, infelizmente, como esse ajuste tem sido cada vez mais demorado e com idas e vindas, a perspectiva para 2016 não é exatamente das melhores. A gente vai colocar agora aí na tela uma série de informações sobre o aumento de receitas e a medida, né, os cortes nos gastos, que aí vocês podem opinar um pouquinho mais a respeito. Vamos lá. Medidas do pacote fiscal, né? Sobre aumento de receitas, Rui, temos aí CPMF, aumento sobre venda de propriedade no imposto de renda, PIS, COFINS. O que vocês têm a dizer sobre essas possibilidades apresentadas e pedindo logo, para a gente colocar logo a próxima cartela, que são os cortes, né? De um lado, aumento de receita, do outro, alguns exemplos apenas de cortes de gasto, né? Abono pecuniário lá, administração pública, concursos públicos também, suspensão em 2016. O que vocês têm a dizer sobre esses exemplos citados, Rui? Bom, antes de mais nada, se você vai ver ali, você vai ter... o governo precisa de 70 bilhões, alguma coisa em torno disso. A CPMF vai gerar em torno de 25 ou 30, tá certo? Então, não resolve muito. Quer dizer, resolve metade. Como não, né? Parte da 30 metade, bilhões de reais. Mas não resolve totalmente, né? Os outros cortes ainda são um pouco tímidos. Acho que 70 bilhões, acho muito difícil você alcançar. Agora, uma coisa que me incomoda muito, Zé Brito, é que o debate hoje em dia está só em torno, na verdade, da política fiscal, né? Dos cortes, como é que os cortes vão ser feitos, se o Congresso vai dar os cortes ou não. Isso vai conceder os cortes, possibilidade de cortes ou não. Isso, na verdade, empobrece um pouco o debate, porque dá a impressão para todo mundo, eu acho que alguns economistas têm isso na cabeça, dá a impressão que basta fazer o ajuste fiscal, que naturalmente, como uma dádiva divina ou algum processo natural da física, como o sol vai nascer amanhã, com certeza, eu espero pelo menos, né? A gente acha que, feito o ajuste fiscal, naturalmente as coisas voltam ao normal, a economia volta a crescer. Eu não consigo entender muito bem por quê, tá certo? Não é verdade. Se eu recorrer lá à teoria econômica, uma chatice, eu vou conseguir explicar para vocês com uma certa calma, mas vai ser muito chato para o espectador, mas como eu não acredito na explicação, tá certo? Eu não vou nem tentar. Mas o fato é que o ajuste fiscal ele não traz naturalmente o crescimento de volta. Nós teríamos que estar pensando agora num ajuste fiscal de longo prazo, é verdade, porque também não dá para imaginar que você pode ter as contas públicas deterioradas a vida inteira, infelizmente o salário mínimo subindo com ganhos reais a vida inteira, não dá para ter gastos sociais, que eu sou um grande defensor, mas crescendo a vida inteira, não é possível. O orçamento ele tem um limite, certo? E nós temos que pensar como é que nós vamos adequar o orçamento à realidade do país. Até porque, certo? A longo prazo, um gasto social ele passa a ser desnecessário pela educação da população, pela formalidade do emprego. Você não dá o peixe, passa a ensinar a pescar, né? Perfeito. A longo prazo. E também pela restrição fiscal, pela própria restrição fiscal. Talvez fosse até melhor que avançasse, mas às vezes não dá. Por mais que seja necessário. Mas mais do que isso, nós temos que pensar que o ajuste fiscal por si só não é suficiente para voltar a fazer a economia crescer. Nós vamos esse ano apontando por uma recessão de 3%, que é muito, muito forte, e o ano que vem vai ser pior. As pessoas acham que vai ser melhor porque nós vamos cair apenas provavelmente, a queda de atividade vai ser mas é já em cima de 3, quer dizer, nós vamos continuar caindo, né? Então não vai ser bom 2016 também. Agora, a gente está falando muito sobre ajuste fiscal, queda de tributação, aumento de receita. Daniel, de que maneira setores que não estão diretamente ligados ao poder público poderiam se reinventar, né, para poder participar desse jogo em que a sociedade cresce como um todo e que a economia seja movimentada? O que você tem a refletir sobre um ponto como esse? Olha, é interessante quando a gente fala de crise, a gente estava falando sobre isso até antes do início do programa, que crise seria sinônimo de oportunidade e tal, que algumas pessoas colocam dessa forma. A crise é um momento de desconforto e em momentos de desconforto as pessoas tendem a se movimentar, tanto as empresas quanto os consumidores.
Ou seja, as empresas elas têm que se mostrar como alternativas a esse novo consumidor, ou pelo menos esse consumidor em momento de crise. Esse consumidor em momento de crise, ele é mais resistente a gastar, esse consumidor em momento de crise, ele é mais resistente a pegar dinheiro emprestado. Ele faz o seu ajuste fiscal, Ele né? faz o seu ajuste fiscal pessoal. Então, a empresa tem que vislumbrar nisso uma oportunidade de que nessa movimentação, nessa mudança de comportamento, ela possa cativar o consumidor. Então, o consumidor que está trocando de marca, está indo para uma outra marca, que essa outra marca seja a marca da minha empresa ou que esse outro serviço seja o serviço da minha empresa. Então, existem, sem dúvida nenhuma, oportunidades e é verdadeiro. Na crise, nem todo mundo está no momento difícil. Existem empresas que crescem na crise, existem pessoas que também enriquecem na crise. Vamos lá, vamos trazer então um empresário para essa conversa. Eu converso agora com o Paulo Gontijo, ele que é empresário aqui do Rio de Janeiro. O Paulo é sócio de um grupo que é uma empresa de comunicação e consultoria, né, MESA. Foi presidente do Conselho de Jovens Empreendedores da Associação Comercial do Rio de Janeiro entre 2011 e 2013 e atualmente aí é membro do Conselho de Diretor. Paulo, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Paulo, você representando aí a cadeia produtiva, né, falando das empresas, o que você tem a dizer sobre esse pacote que está aí tendo em vista no Brasil e o impacto direto no seu negócio? Queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que você está sendo impactado e o que você está pensando em fazer para poder ter mais sucesso. Bom, como você tinha falado no bloco anterior, acho que a pergunta é de R$1 milhão ou de alguns muitos milhões de reais. O que a gente tem percebido, conversando com o pessoal da Associação Comercial, do Rio, de outros estados, assim, primeiro tem um grande desconforto dos empresários de sentirem que na pele, né, os impactos desse pacote, que é consequência de um processo mais longo, político inclusive, de uma série de erros, e que não são... A gente está falando, vocês estão falando muito no programa da questão fiscal, de equilíbrio de pagamentos, enfim. Mas tem uma crise de confiança e tem uma não adequação de alguns termos de mais transparência, novas práticas, mecanismos de controle para que esses erros de gastos excessivos não voltem a acontecer. Né? Então, existe, de novo, se recorre à poupança da população e dos empresários para isso. Então, primeiro tem um desconforto nisso. Aí, no nível mais micro, quer dizer, dia a dia que você vê na rua, né, tem sinais claros, assim, retração do mercado imobiliário, um monte de loja se alugando, o mercado fechando, o setor de serviço demitindo. O que você tem que fazer é, cortar custo, não tem jeito, né, se preparar para isso, segurar a expansão, tentar incorporar novas tecnologias que façam o seu negócio ser mais rentável. Acho que o mercado, por exemplo, de startups é um mercado que promete, né, e olhar muito para setores que tendem a crescer nesse mercado com medo. Né? Então, por exemplo, a gente tem um cliente que é um grupo de cinema que está faturando 30% a mais do que faturava no ano passado. Indo na contramão da curva, né? Aparentemente as pessoas estão mudando de hábito, né? Elas deixam de sair para jantar com a família e vão ao cinema, que é um programa mais em conta. Pode ser o tipo de investimento interessante a se fazer, ou um setor interessante para se olhar. De novo, tem que se olhar o comportamento humano, né? A gente tem uma crise, enfim, eu acho que uma geração mais nova, que nasceu, por exemplo, depois do Plano Real, nunca entrou no mercado de trabalho com esse sentimento, não sabe o que é viver isso, não viu mudança de moeda, esse tipo de coisa. Acho difícil prever exatamente qual vai ser o tipo de comportamento, mas sem dúvida nenhuma as pessoas estão mais cautelosas com o dinheiro, né? Acho que os professores vão ver nas pós-graduações das suas universidades, talvez as pessoas investindo mais em capacitação para o mercado que vai ficar mais seletivo. E eu acho que, enfim, é uma boa oportunidade para se qualificar também, porque vão ter menos postos de trabalho. No seu negócio especificamente, Paulo, você falou aí, claro, né, corte de custo, né, segurar a expansão, tentar buscar ali dentro do uso de tecnologias a inovação, falando sobre esse tópico, né, tecnologias e inovação dentro do mercado de consultoria, dentro da sua área de trabalho. Você consegue perceber essa possibilidade num futuro bem a curto prazo, já para 2016, para atravessar essa situação pela qual o país está passando com um pouco mais de tranquilidade, apesar de todas as incertezas? Sim, bom, eu trabalho principalmente na área de comunicação e eu tenho visto muito os clientes saírem das mídias tradicionais e irem para mídias online, que são mais controláveis, de certa forma, e ele pode fazer uma espécie de gastos mais programados, né?
Eu acho que tem uma redução de escala de mídia muito grande, o mercado de publicidade é um mercado que vai sentir muito isso. Eu acho que as agências que não se adequarem para o mundo online vão ver isso claramente, os veículos também, quer dizer, jornal, por exemplo, os jornais têm demitido em massa, isso tem sido notícia corrente no mercado. Se não se adequarem a isso, também vão continuar demitindo, não vão aumentar a rentabilidade deles. De novo, a gente está vendo novos hábitos de consumo, né? As pessoas migrando mais para o digital. Então, eu acho que a tecnologia vai ter um papel importante nisso, sim. Agora, também é um mercado que ninguém sabe dizer qual é o futuro dele, né? Tem muita especulação, muita bola de cristal, muito Nostradamus, mas que ainda está se construindo, né? Os hábitos estão sendo construídos aí ao longo dessa aquisição de novas tecnologias que estão aparecendo. Eu vou pedir para você continuar na linha... Diga, Paulo. Não, desculpa. Eu vou pedir para você continuar na linha com a gente, eu vou trazer um pouco dessas suas reflexões aqui para o estúdio, já eu volto a falar com você, tudo bem? Ok, obrigado. Daniel, a gente tem aí essa perspectiva do Paulo, né, lidando ali no dia a dia, junto com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, ele com a empresa de consultoria dele, mas queria saber de vocês percebem que há perspectiva de ter um cenário diferente, né? A gente está ali com um rapaz que está justamente tentando trazer para o seu dia a dia uma perspectiva de melhorar a qualificação, de buscar ali um pouco da inovação dentro do ambiente do negócio. E aí? Olha, a crise nos força isso, né? Eu acho que ele colocou muito bem, ele foi muito feliz na colocação dele, mencionando justamente a questão tecnológica, a questão da qualificação e a questão da redução de custos. É interessante que quando as crises acontecem e você se torna mais eficiente, você acaba abrindo espaço para uma nova fase de crescimento. Ou seja, a crise passa, a crise é um período, pode ser um pouco mais longo, pode ser um pouco mais curto, mas a gente tem que olhar, se é que dá para se olhar sempre o lado positivo em termos econômicos. E em termos econômicos, o lado positivo é exatamente o que ele colocou. Você vai se tornar mais eficiente, você vai se tornar mais produtivo, você vai cortar custos, você vai fazer mais com menos e, consequentemente, você vai abrir espaço para uma nova fase de crescimento. Rui, como o Brasil poderá enfrentar desafios para atrair novos investimentos estrangeiros, principalmente a partir de um rebaixamento de uma agência de risco? Pergunta que surgiu aqui pelo Facebook. O que você pode tentar traduzir sobre esse assunto para os nossos internautas? Nós temos 3 grandes agências que fazem esse tipo de estimativa, né, que medem risco de países, né? E nós perdemos o grau de investimento em uma delas. Na outra nós estamos ali na... Moody's. Isso. A outra nós estamos ali na tábua da beirada, quase caindo. A outra nós estamos tendo uma folga porque nós estamos um grau acima da perda do grau de investimento. Em geral, os grandes fundos, os grandes investidores, eles têm restrições por normas internas de não aplicar em países que não tenham grau de investimento em 2 das 3 grandes agências. Então, nós ainda não estamos no pior dos mundos. A perda pela Standard & Poor's ainda não caiu, ainda não fez a gente cair no pior dos mundos. Agora, realmente, se isso acontecer, mas eu não creio que aconteça, eu acho que isso não acho que agora a gente está sinalizando um pouco melhor para o ajuste fiscal, etc. e tal. Isso não deve acontecer. Mas se isso acontecer, seria muito ruim. O problema é que nós estamos falando de que tipo de investimento? Nós estamos falando de investimento de aplicações de recursos, investimentos financeiros ou investimento direto? Investimento direto agora, se você for pensar, qual é o empresário que vai pensar, mesmo no longuíssimo prazo, em investir no país? Nós estamos com dificuldades para 2015, 2016, talvez comece a respirar em 2017 para voltar em 2018, talvez ainda. É claro que o investimento desse de longo prazo, direto, na produção, isso leva 1, 2, 3 anos, então o cara pode começar a pensar agora, mas ainda assim, será que quando ele estiver rodando, a gente já vai estar voltando? Então, provavelmente, em 2015, 2016, os investidores externos diretos, produtivos, que é o que mais interessa, eles vão dar uma segurada, vão dar uma freada. Eu acho difícil eles entrarem agora. Paulo, voltando a falar com você que está aí no dia a dia nas ruas, convivendo com comerciantes, tentando entender ali o hábito da população, falou que lojas estão fechando, passando aluguel. O que você tem percebido ali no dia a dia nas ruas de mudança de hábito de consumo relacionado à economia? Algo que seja mais palpável, que possa fazer sentido nesse momento para ter lucro e investimento? Olha, eu tenho percebido as pessoas muito cautelosas, sim, vamos lá, hábitos que são os primeiros a serem cortados, né? Você diminui o teu consumo de, por exemplo, pacote de televisão, você reduz os seus minutos de celular, você vai comer menos fora, você
substitui uma coisa, um hábito um pouco mais caro por outro, você estava andando de táxi e volta a andar de ônibus. Onde aparecer isso? Bom, tem uma coisa que está ganhando muito mercado nisso, que é uma polêmica, acho que em toda a cidade, Uber, por exemplo. Tá? Um exemplo excelente de tecnologia e redução de custo para um tipo de serviço. Eu acho que tem... Economia compartilhada é uma coisa que está crescendo muito, as pessoas vão começar a olhar com mais cuidado para isso. Né? As pessoas vão começar a trocar mais produtos e vender mais de segunda mão. Eu acho que pode ser um mercado interessante. Carros usados, talvez. Não gosto muito de ficar apontando qual vai ser o futuro, mas assim, o que eu tenho visto é isso. São hábitos mais cautelosos, as pessoas tentando ao máximo, né, reduzir. Agora, uma coisa que eu percebo, e isso eu tenho visto muito no comércio de rua, assim, eu não tenho visto melhora do serviço. Isso é uma coisa um pouco alarmante, da minha percepção. Porque, já que você está em crise, você deveria ter o melhor serviço possível, porque o cliente que você tem não pode escapar de jeito nenhum. Você não pode perder negócio nesse mercado. E ele está indo embora, né? Pois quando estava aquela bonança de alguns anos atrás, né, todo mundo crescendo, todo mundo gastando muito e tal, as pessoas estavam se dando ao luxo de jogar cliente pelo ladrão. Agora está todo mundo dando desconto, começando em 30%. Parece que é o número mágico, assim. Todos os cortes começam em 30%, todas as promoções começam em 30%. Se você se der o luxo de perder um cliente hoje, é uma tragédia. Daniel, o que você tem a dizer sobre esse comentário do Paulo, né? Sobre a qualificação da indústria, sobre a qualificação dos serviços? Concorda com ele de que, pelo menos num ambiente determinado aqui do Rio de Janeiro, ou comparando com algum outro município, com algum outro estado, há essa percepção de que o aproveitamento da situação para a qualificação de mão de obra não está sendo feito? Eu concordo com ele. Eu acho que... aliás, eu compartilho da percepção que ele tem. É a questão do bônus demográfico? Talvez a questão do bônus demográfico. O fato é que você tem realmente em particular, uma mão de obra que tem uma produtividade que não é exatamente das melhores e consequentemente, isso acaba se refletindo no serviço, que é intensivo em mão de obra. Quer dizer, você está falando do Rio de Janeiro em particular, né, onde os serviços, se você for a restaurante, se você for a qualquer lugar, o serviço não é exatamente dos melhores e parece até que isso cria um certo círculo vicioso, porque os consumidores meio que se habituam a ser maltratados, a empresa se habitua a maltratar o cliente e dentro de um contexto de crise isso pode ser bastante perigoso, sim. Rui, o que você tem a dizer sobre qualificação de serviço e de indústria num momento como esse? Não, eu acho, Brito, que isso A gente está falando que na crise a gente acaba reduzindo custos, buscando novas tecnologias, nos qualificando melhor. A gente tem que estar fazendo isso o tempo inteiro, tá certo? Aí é o que o Paulo falou, né? É verdade. Mas não é assim que funciona. Quando a gente está indo tudo bem, a gente acaba relaxando um pouquinho, né? Então a crise leva você a fazer isso. Eu não diria que seja uma oportunidade a ser buscada. Isso é alguma coisa que você cai na real, volta a fazer, mas na verdade não tem jeito. Uma recessão de 3% esse ano, uma recessão de 1% no ano que vem, isso significa que muita gente vai ficar pelo caminho. Isso é inevitável, isso vai acontecer mesmo. Então, bom, os que vão sobreviver com melhor produto, com mais eficientes, com melhor serviço, com custos menores, com melhores taxas, mas são os sobreviventes. Infelizmente, é o que vai acontecer. E mesmo assim, dá as duas essências do empreendedorismo, né? Empreendedorismo por oportunidade ou por necessidade, né? Deixa eu levar aqui mais perguntas para o Paulo Gontijo. Perguntas chegando aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp. Paulo, você tem conversado, você citou agora há pouco, que o Plano Real data de 1994, né, e que pessoas que estejam empreendendo de lá para cá, talvez jovens, não tenham participado dessa dinâmica de mudança de moeda e tudo mais. O que você tem percebido de conversa com jovens empreendedores nesses últimos tempos, né? Você percebe também um receio de que tudo está ali comprometido, de que a reação pode ser mais pessimista ou não? Aquele frescor da juventude, do empreendedorismo, está de fato em franca ascensão, independente desse momento pelo qual passa a economia? Eu acho que a palavra empreendedorismo é uma palavra mais recente, né? O uso comum dela. Ela é de uma geração para cá. Então, eu acho que é uma geração que tem mais gás, sim. Acho que ela não viveu o pessimismo do plano Sarney ou de um plano, enfim, um plano cruzado, né? Plano verão. É engraçado isso, porque se eu olhar, eu tenho um irmão 13 anos mais novo que eu, que nasceu no ano do Plano Real. Eu nasci em 81, eu passei por 7 moedas diferentes, mais ou menos. Tem uma diferença cultural monstruosa, né? De fazer compra do mês, de hábito, enfim.
tem um pessoal que não viveu isso e que viveu uma época de bonança e que, portanto, tem um otimismo natural de quem não passou por esse tipo de trauma, vamos dizer assim. Eu acho que sim, e eu acho que tem uma vantagem também de terem nascido numa época de explosão tecnológica fantástica, né? Que permite com que os serviços sejam criados com custo muito baixo. Então, montar uma empresa hoje que junta meios de pagamento é um negócio que você pode montar numa sala, com poucas pessoas, ou enfim. Antigamente você não podia fazer isso. Então, eu acho que tem também uma coisa não a ver com a questão macroeconômica do país, mas que tem a ver muito com o cenário mais global de tecnologia, que as possibilidades são praticamente ilimitadas. Isso é muito estimulante para quem quer começar qualquer negócio. Muito bem, a gente está aqui com mais participações. O Maurício, Daniel, fala o seguinte, olha, programa de aceleração do crescimento, né? Reteram muitos investimentos dos cofres públicos devido à falta de fiscalização também na utilização das verbas. Esses programas puderam comprometer o orçamento em virtude de tudo que aconteceu ou agora é mais fácil falar e aquilo de fato tinha que ser feito? Olha, quando você está falando de programa de aceleração do crescimento, na realidade ele era um grande guarda-chuva e tinha muita coisa dentro. Né? Alguns eram investimentos de empresas estatais, outros eram investimentos de governos, outros eram investimentos até de empresas privadas. É claro que investimento é sempre algo positivo, é o que pavimenta o crescimento econômico e o que sustenta o crescimento econômico. Não dá nunca para justificar, olha, eu não fiz o investimento por qualquer tipo de problema jurídico ou de qualquer outro arcabouço. Aí você deveria reformar esse arcabouço para que o investimento fosse bastante facilitado. É claro que fazer uma análise a posteriori é sempre mais fácil, é mais fácil olhar para trás e dizer o que aconteceu de errado. Agora, eu gosto sempre de ter uma visão para frente. Eu acho que a gente tem que olhar para a economia brasileira e tem que ter um direcionamento. Eu acho que a gente tem que ter um norte. Né? Eu sinto que esse discurso até do Paulo, ele reflete bastante isso. As pessoas estão um pouco perdidas e isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque atrapalha a recuperação, atrasa a recuperação. Então, eu acho que a gente deveria ter tido já um norte e esse norte, se ainda não foi dado, ele tem que ser dado. Até porque a gente pode ter uma situação piorando sim, a gente pode perder grau de investimento, pode ter uma deterioração ainda mais grave do que a gente já teve até agora. Rui, a gente está chegando no final do programa. Quais são suas perspectivas a curto prazo, independente da gente fazer uma previsão de um cenário mais longevo para o que deve acontecer no país nos próximos meses, em 2016? E antes de mais nada, muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Zé Brito. Por favor, sempre à disposição para ajudar aqui, para conversar aqui. É sempre bom estar aqui. Bom, na verdade, eu acho que o curto prazo hoje depende do que você está apontando para o longo prazo, com sinceridade. Se a gente pensar que a gente precisa fazer, eu estou de acordo, precisamos fazer um ajuste fiscal de longo prazo, um ajuste fiscal de longo prazo, ele vai passar por uma discussão muito mais séria junto ao Congresso, né, vai passar por reforma tributária, vai passar por examinar algumas questões previdenciárias, vai passar por definir tetos para aumento do salário mínimo, redefinição de aumento do salário mínimo para regras, desindexação de gastos e receitas, você desinchaçar um pouquinho a política fiscal. E você pensar no longo prazo, você precisa fazer isso. Se você não pensar no longo prazo e ficar fazendo políticas de curto prazo, como está sendo feita do ponto de vista fiscal, vê se dá para aumentar aqui, vê se dá para aumentar ali, vê se dá para cortar uma bobagem aqui, isso não funciona, não dá para ser desordenado. Nós estamos na situação porque a política fiscal brasileira, nos últimos 3 anos, 4 anos, foi feita assim, dessa maneira. As desonerações, foi feito tudo meio de um modo muito atabalhoado, né? Bota a mão aqui, mexe ali, mexe aqui, sem uma estratégia de longo prazo, que compromete o curto prazo. Se você não tem uma estratégia de longo prazo, você compromete o curto prazo. Agora, além disso, o mais importante para mim é o seguinte, ok, vamos pensar no longo prazo, uma estratégia de longo prazo, ajuste fiscal, todo mundo concorda, mas só isso é suficiente para retomar o crescimento? Do meu ponto de vista, não. Nós temos que pensar nas outras políticas que nós temos que adotar no país para que o crescimento retorne, de fato, de maneira sustentada. Passa por várias coisas, passa por ajustes microeconômicos, tem uma reforma microeconômica muito importante a ser feita, setoriais, reformas do ponto de vista da legislação, das normas de concessões. Então tem uma série de ajustes que você precisa fazer na economia para voltar o crescimento, que independe simplesmente de ajuste fiscal. Ajuste fiscal não traz naturalmente o crescimento econômico.
Daniel, muito obrigado pela presença. Lembrando a você de casa que a gente vai encerrar o programa daqui a pouquinho, mas nós vamos continuar ao vivo no Periscope. Você que acessa aí o perfil do Twitter do Canal Futura, acesse lá o último post no mural do Twitter, do perfil do Canal Futura, e continue acessando o programa e respondendo aí, tendo as respostas dos nossos entrevistados para você pela internet. Daniel, obrigado pela presença, suas considerações finais. Eu que agradeço a presença, obrigado pelo convite. Me parece que a gente está vivendo um momento bastante delicado, mas nós vamos sair dessa crise. A crise é algo passageiro, eu acho que isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Mas também é um momento delicado, é um momento onde as escolhas corretas precisam ser feitas e o longo prazo precisa ser pensado. Então, é uma janela de oportunidade, é onde nós vamos definir o que nós queremos como sociedade e eu espero que a gente tenha um direcionamento, tenha um norte e faça uma escolha sustentável em termos econômicos. Obrigado. Paulo Gontijo, obrigado aí pela participação. Até uma próxima oportunidade, ok? Muito obrigado. Prazer estar aqui, enfim, estou à disposição. Legal. Você que está aí com a gente acompanhando pela TV, um grande abraço. O Sala Debate fica por aqui. Obrigado a todos que participaram aí pelo Twitter, pelo Facebook, pelo WhatsApp. O programa reprisa aos domingos, às 9 da noite. E eu convido você para conhecer aí o site do Sala Debate. Está aí na tela para você o site do Sala Debate. Acesse nossas coleções, acesse os episódios, tenha aí acesso a todas as discussões que nós fizemos aí recentemente. Base Nacional Comum, autodeclaração na política de cotas, regras sociais, vestimentas. Acesse, contribua e faça parte desse programa. Um beijo e até a próxima, na semana que vem. Tchau, tchau.